Olá pessoal, tudo bem? Professor Aimoré aqui. Vamos para mais uma lista de exercícios, agora de equações trigonométricas. Não se assuste com o tamanho do vídeo, pois lá na descrição nós temos os capítulos de cada exercício, ok? Então você vai poder clicar lá e ir diretamente para o exercício que você quer estudar no momento. Então vamos lá. Equações trigonométricas do tipo seno de x igual a k e cosseno de x igual a k. Vamos lá. Primeiro aqui, resolva as equações, atenção ao conjunto U, ao conjunto universo, que é o conjunto que eu vou querer aceitar as soluções, tá, da equação. Uma equação trigonométrica, de modo livre, ela pode ter infinitas soluções. Porque o ciclo trigonométrico, né, os valores trigonométricos, a gente tem a realidade dos arcos côngruos, né, que são os arcos que a única diferença é o número de voltas. Então, quando você tem um valor, por exemplo, de seno de 30 graus, que é igual a meio, quando esse 30 graus eu completo uma volta, 390 graus, também é igual a meio. E assim vai. Então, você pode ter infinitas soluções, ok? Então, o conjunto universo vai delimitar esse espaço onde eu aceito, onde eu quero procurar as minhas soluções. E aqui eu tenho um roteirinho, tá? E se você seguir esse roteirinho aqui, é sucesso. Você vai resolver qualquer equação trigonométrica. Então, a primeira coisa aqui, ver se a equação está no jeito seno x igual a k ou cosseno x igual a k. No caso aqui, ó, já está no jeito, seno x igual a raiz de 3 sobre 2. No caso aqui, o k seria a raiz de 3 sobre 2. Depois, ver a tabelinha para descobrir o ângulo de referência para x. Né? Que tabelinha? Tabelinha trigonométrica. Em geral, as equações trigonométricas sempre são em torno dos valores dos ângulos notáveis, tá? Então, você memorizou os ângulos notáveis e aí você é só descobrir aí, jogar nessa tabela o ângulo pretendido, ok? Depois, ver os quadrantes envolvidos, tá? Sinais e simetrias, beleza? E, por último, ver as voltinhas, que aí no caso é o conjunto universo. Tá? Essa parte final aqui vai caminhar praticamente juntas, os sinais e as simetrias, né? Porque você tem, por exemplo, aqui no contexto do seno, né? Olha só, o seno aqui, tá? O eixo vertical é o seno, tá em vermelho, o eixo horizontal em azul é o cosseno. Então, veja só, eixo vertical tem aqui o zero, a origem, para cima sobe, positivo, para baixo desce, negativo. Então, o seno, ó, ele é positivo aqui, tá? E é negativo aqui embaixo. Quando eu olho os sinais, eu também vou estar olhando os quadrantes, e aí os ângulos correspondentes nesses quadrantes, ok? E preciso das simetrias para descobrir quais são os ângulos em cada quadrante. Muito bem, então eu tenho aqui, ó, seno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Vou resolver em vermelho, porque aqui, inclusive, no eixo vertical, nós estamos com seno em vermelho. E o universo é de 0 a 4π. Só para a gente ter noção aqui, o π é 180 graus, né? π vale 180 graus. Então, eu estou com 720 graus. Então, as minhas respostas vão variar de 0 até 720 graus, ok? Mas eu sempre vou dar a resposta com essa escrita em π, por conta da facilidade que a escrita com o π vai me dar, ok? Porque quando você tem um ciclo trigonométrico, lembra? Eu não lembro bem o ciclo trigonométrico. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre o ciclo trigonométrico. Quando eu tenho um ângulo em radiano, qual é o grande lance? Quando eu pego aqui um ângulo como esse aqui, que é mais ou menos 45 graus, que é π sobre 4, né? π sobre 4 radianos. Um ângulo de π sobre 4 radianos vai me dar um arco de comprimento π sobre 4, ok? A escrita em radiano é a mesma escrita de comprimento de arco, que é um número real. Quando eu resolvo uma equação, eu resolvo em cima de um intervalo real. Então, eu vou usar a escrita em radiano, que aí ela tem uma ligação direta com o número real, ok? E aí, no caso, se você quisesse saber a medida desse arco, eu substituiria por 3,14, tá? E dividiria por 4 e achar o número real correspondente a esse arco de π sobre 4 radiano, que é 45 graus, ok? Então, resumindo aqui, nesse exemplo, π
π sobre 4 radiano é um ângulo de 45 graus e dá um arco de comprimento 3,14 sobre 4, que vai ser alguma coisa assim, tipo 0,79 unidades de comprimento, né? Por aí. Beleza? Então vamos lá, deixa eu apagar aqui. Beleza, seno de x igual raiz de 3 sobre 2. Onde é que está mais ou menos o raiz de 3 sobre 2? A raiz de 3 sobre 2 está mais ou menos por aqui, né? E aí, esse é o valor raiz de 3 sobre 2. Como o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante, né? Eu vou ter soluções nesses dois lados. E aí, é só você lembrar da tabelinha. Seno, qual é o seno que dá a raiz de 3 sobre 2? 60 graus, ok? Então, aqui, ó, eu tenho um ângulo de 60 graus, tá bom? E aí eu jogo para o segundo quadrante. Também vou ter um ângulozinho aqui de 60 graus. Veja, eu já vi que a equação está do jeito, seno x igual a k. Eu já peguei na tabelinha os 60 graus, tá? Estou vendo no momento os quadrantes envolvidos, que é o primeiro e o segundo quadrante, porque o seno raiz de 3 sobre 2 é positivo. Então, seno positivo está aqui, primeiro e segundo quadrante. Agora eu vou usar a simetria para descobrir que ângulo é esse. Bom, tem a formulazinha, né? No caso, o segundo quadrante, o alfa é 180 menos x, né? Nesse caso, 60, que é o alfa, que é o ângulo do primeiro quadrante, é igual a 180 menos x. Ou seja, x é igual a 180 menos 60, que é 120 graus. Pela simetria, eu também posso fazer assim, ó. Aqui é 180. Ó, olha o reflexo, olha a simetria aqui. Se esse ângulo da direita é 60 graus, aqui também é 60 graus. 180, 60, né? Esse pedaço de cá que me resta é de 120 graus, ok? Então, eu vou ter 60 graus e 120 graus. Então, aqui, ó, x, né? Referências. Eu vou ter 60 graus e 120 graus. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de 120, raiz de 3 sobre 2 também. Agora eu vou ver as voltinhas. A minha solução vai de 0 a 720 graus. Então, é só eu pegar o 60 e o 120 graus e procurar os arcos côngruos até o limite de 720 graus. E a diferença entre arcos côngruos é de uma volta, ou seja, 360 graus. Então, é só você imaginar o giro. Então, 60 graus desceu mais 360 dá 420. 120 mais 360 dá 480, né? Um pouco mais 360 vai dar 780. Opa! 780, aqui é 720. Então, esse valor aqui já não preciso mais. Então, eu vou 60, 120, 420 e 480. São as respostas. Agora, como eu vou dar o conjunto de solução? Eu vou dar o conjunto de solução com a escrita com o π, uma escrita usando radiano, tá? Porque a escrita em radiano é a mesma escrita em número real. 60 graus, oh meu Deus, eu lembro quanto é? Não lembro. Então eu venho aqui, ó, 180 graus está para π, assim como 60 graus está para x. Dá a regrinha de 3. Dá para rolar um tchá-tchazinho aqui, ó. Tchá-tchá, tchá-tchá. Cortou 0, 6 e 18 também. Tchá-tchá, tchá-tchá. Dá 1, dá 3. Então, 3x é igual a π, x é igual a π sobre 3 radiano. Então, o arco de π sobre 3 radiano me dá o ângulo de π sobre 3 radiano me dá um arco de π sobre 3. E aí, é só agora jogar para os demais. E aí, como você vai encontrar os demais? Você vai fazer essa regrinha de 3 para cada um? Você pode fazer. Agora aqui, ó, π sobre 3 não escreve radiano, porque isso aqui é o comprimento. Você vai fazer regrinha de 3 para cada um? Pode fazer. Ou então você pode pensar assim, ó, com múltiplos. 60, 120, 120 é o dobro de 60.
Então, o valor vai ser o dobro do π sobre 3, ou seja, 2π sobre 3. Próximo, 420. 60 vezes 7 dá 420. Então, 7 vezes mais. Então, a resposta aqui também 7 vezes mais. 7π sobre 3. Por isso que eu falei aqui, ó, ângulo de referência. As respostas estão em cima do 60, da minha referência. E o 480, 8 vezes 6, né? 8 vezes 6 dá 48. Então, 8 vezes 60, 480. Então, eu venho aqui, ó, 8π sobre 3. E com isso, eu encontro todas as soluções da equação seno x igual a raiz de 3. Beleza? A próxima, cosseno x igual menos raiz de 2. Beleza? E aqui, ó, o universo agora é menos π até 2π. Menos π, π é 180, então é menos 180 graus, tá? No caso, é negativo. Vou fazer uma volta no sentido horário. E 2π, 360 graus. Então, esse conjunto universo, ele vai do menos 180 até o 360 graus. É sempre bom trabalhar no grau, que é mais fácil, né, de você identificar. Já perceberam que a cor da caneta agora está azul, porque eu vou trabalhar o cosseno, e o cosseno aqui é na horizontal. Eu tenho valores de menos raiz de 2 sobre 2. Então, eu tenho aqui, ó, negativo no segundo quadrante, e eu tenho aqui negativo no terceiro quadrante. Então, as minhas soluções são no segundo e terceiro quadrante, ok? Tá? Eu já sei que é segundo quadrante. Sinal... Agora, raiz de 2 sobre 2. Quem é que dá raiz de 2 sobre 2? Cosseno de quanto dá raiz de 2 sobre 2? É o cosseno de 45 graus. Tá? 45 graus. Se você já quiser anotar aqui, ó, é π sobre 4. Tá? Então, π sobre 4 vai ser importante. Beleza, então vamos lá. Segundo quadrante. O arco está para cá, simétrico. Ó, simétrico. 45 graus do lado esquerdo, né? 180 menos 45, ou seja, esse arco aqui é de 135 graus, tá bom? 135 graus. Cosseno de 135 dá menos raiz de 2 sobre 2, tá? Se você quiser até escrever aqui, ó, para ficar mais claro ainda, cosseno de 135 é menos raiz de 2 sobre 2, tá bom? E no terceiro quadrante, ó, também aqui, ó, simetria, ó, simetria, simetria. Eu tenho aqui 45 graus também. Eu vou marcar dentro do ciclo os ângulozinhos, tá? E eu vou marcar aqui fora, no ponto, o ângulo destaque, que vai ser o ângulo importante para a gente aqui. E aí, ó, 180, ando mais 45 para cá. Ando mais 45. 180 com 45 dá 225. Agora, vamos lá, para as respostas, beleza? 135 e aqui 225. Já estão dentro do intervalo, que no caso vai até 360, beleza? Se eu der mais 360 aqui, eu vou ter 5, 6, 3, 9, 1, 3, 4, 495 graus. 495 graus já passou do 360, tá? Então, esse valor aqui já não me serve mais. Eu nem vou acrescentar 360 aqui, porque, obviamente, já vai passar. Se o 135 passou, o 225 vai passar também. Só que agora eu tenho uma parte negativa. Como é que eu chego no negativo? Eu vou chegar no negativo tirando a volta. Eu avanço somando 360, para chegar no negativo eu tiro 360. Então eu vou subir aqui, ó, menos 360 graus. E aí, 135 graus tirando 360 graus, menos 225. Tá? Menos 225 já está além do menos 180. Então aqui, ó, também não serve. E aqui no 225 eu vou tirar 360 graus. Então 225 menos 360 graus. Menos 135.
Menos 135 graus está dentro do intervalo de menos 180. Então, as soluções, né, vão ser aqui 135, 225, tá? E menos 135. Obviamente, eu vou escrever isso em ordem bonitinho no conjunto de solução, que inclusive eu vou trabalhar com a escrita com o π. E aí, vamos lá, veja, perceba, 45 graus foi fundamental para eu descobrir os ângulos todos, porque o cosseno de 45 da raiz de 2 sobre 2 é o meu ângulo de referência, tá? Mas ele não entra na resposta, porque afinal de contas o cosseno de 45 é positivo e na equação aqui, ó, é menos, tá? Só entram ângulos de terceiro e segundo quadrante. Agora vamos lá, π sobre 4 e 45, mesmo ângulo, ok? Agora 135, comparando ao 45, é o triplo. Um parênteses, esses ângulos sempre são múltiplos. Equações trigonométricas sempre vão dar soluções com múltiplos, então é muito bom trabalhar com múltiplos, beleza? Guarda isso. 45 graus para 135 é 3 vezes, então o π sobre 4 vai ser 3 vezes, então 3 vezes π sobre 4 é o 3π sobre 4. 225 para 45 foi vezes 5, então 5π sobre 4. E aí o menos 135 é o mesmo que o 135. Só que aqui, como eu disse, eu ia começar com negativo, eu comecei com positivo. Mas aqui, ó, como são os ângulos iguais, só botar um menuzinho aqui na frente, tá? Já foi. E aí aqui, 3π sobre 4. Então, solução aqui, ó, 3 soluções, ok? Menos 3π sobre 4, 5π sobre 4, 3π sobre 4, tá? Só para ficar bonito, eu vou trocar a ordem aqui, né? 3 e 5. Poxa, só fazer isso? Só fazer isso. Veja, trabalhar com o radiano é muito fácil, porque você vai ficar trabalhando só com os múltiplos, né? É simples, é estranho. Depois que você se acostuma, você não vai querer saber de outra vida. Beleza, agora aqui, ó, 2 seno x igual a menos 1. O universo é 0 a 6π. Bom, 0 a 6π é 180 vezes 6. Que é 1080 graus. Eu trabalho com o π, mas eu faço as contas, eu raciocino com o grau, tá? Bom, agora aqui é o seno. A equação está do jeito? Não está do jeito. É seno x igual a k. Eu tenho aqui 2 seno x. Então eu venho aqui, ó, e jogo para cá. Seno x igual a menos meio. Muito bem. E aí vamos lá. Negativo. Negativo é aqui, ó. Menos é quarto quadrante, tá? E é terceiro quadrante. Então, respostas, tá? As respostas estarão no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Beleza? Agora vamos lá. Ângulo de referência, tabelinha. Esquece agora o sinal. Seno igual a meio. Qual é o ângulo que dá meio? 30 graus. Então, aqui, ó, o ângulo de referência é x igual a 30 graus, que é π sobre 6. Deixa quieto, π sobre 6. Agora eu vou procurar o 30 graus no terceiro e no quarto quadrante. São as simetrias. Ó, eu jogo para cá. Aqui é 30. Aqui é 30 também. 180 com 30, 210. Bom? E agora aqui no quarto quadrante, 30 aqui também, né? 360 volta 30, dá 330 graus. Então, o seno de 210 dá menos meio e o seno de 330 também dá menos meio, beleza? E agora é trabalhar com esses arcos até alcançar o 1080. Arcos côngruos. É só jogando 360. Então, nessa primeira linha aqui, eu vou somar 360. Primeiro aqui vai dar 570.
Nessa daqui vai dar 690, beleza? Está dentro do universo, vem mais 360, ok? Quantas vezes eu vou fazer isso? Olha, está escrito em radiano, 6π. 360 é uma volta. 2π corresponde a 360. 6π são 3 vezes 2π, então são 3 voltas, tá? Pensa, com o radiano, com o π, é só pensar em múltiplos. Se acostuma que vai ser mais fácil. 570 com mais 360, 6, 7, 13, vai 1, 5, 3, 8 com 1, 9, 930. E aí aqui mais 360, 9, 6, 5, 15, vai 1, 9, 10, 1050. Bom, eu não vou somar mais porque, né, já foi, né? Já foi. Então, eu tenho aqui quais ângulos, na real, para a solução. Se o 30 graus é π sobre 6, pensa nos múltiplos de 30. Então, vem aqui, ó, 210 para π sobre 6, 210 para 30 é vezes 7. Então, aqui, 7π sobre 6, tá? Próximo, 330 para π sobre 6 dá, para 30, dá 330, 11 vezes 30. Então, dá 11π sobre 6. Bom? Agora o próximo. Ai, já tá ficando muito grande, 570, oh meu Deus. Pode pensar em múltiplo ou pode pensar também nas voltinhas. Eu estou somando 360. E o 360 é 2π. E como eu estou aqui com sobre 6, também é 12π sobre 6. Tá? 360 é 2π, que é 12π sobre 6. Então, do 210 para 570, eu somei 360. Ou seja, somei 12π. Então, eu venho aqui, ó, 7 mais 12 dá 19π sobre 6. 330, somei 360, fui para 690. Então, 11π mais 12π, que dá 23π. Caramba, o 690 é 30 vezes 23. Então, 23 vezes π. 570 para 930, eu somei 360. Então, aqui, ó, no 19, eu somo 12π, que dá 31π. É mesmo, 930 é 31 vezes 3. Agora que eu tô vendo, porque antes eu não imaginei. Pronto, ó. Com π vai somando, com ângulo vai multiplicando, com π vai somando, né? Aí você escolhe a conta que você vai fazer. Você vai somar ou você vai multiplicar. E aí, 1050. Eu peguei os 690 e somei 360. Eu pego aqui o 23 e somo 12, que dá 35. 35π sobre 6. 30 vezes 35 dá o 1050. Agora eu vi. Antes eu nunca poderia imaginar. Múltiplo. Ou trabalha com os múltiplos do 30, ou você pega o radiano e vai somando. E aí a solução é essa, tá? Muitos valores para a solução, porque o conjunto universo foi muito grande. Cosseno ao quadrado x igual a 1, e o universo é de menos 2π até 2π, ou seja, é de menos 360 até 360. Tem a parte negativa, uma volta negativa, e a volta normal. A equação está no jeito? Cosseno x igual a k, cosseno ao quadrado de x. Quando eu tenho cosseno ao quadrado, né, o ao quadrado fica aqui em cima do s, né? Não fica em cima do x, porque afinal de contas o x já é o arco, né? Então, se eu escrevo assim, né, cosseno x ao quadrado, eu vou pensar que o ao quadrado está no arco e não na função trigonométrica, ok? Então aqui não está no jeito, porque o jeito é cosseno do x e não o cosseno ao quadrado do x. Na prática, o que acontece? Você pega o valor do cosseno numericamente e aí depois você eleva ao quadrado.
se fosse número, né, o ângulo bonitinho, cosseno de 60 é igual a meio. Cosseno ao quadrado de 60 é meio ao quadrado, tá? Só para a gente ter uma noção. Então aqui, ó, o que eu faço? Primeiro, bom, se eu tenho alguma coisa ao quadrado, eu vou aplicar a operação inversa, que é fazer a raiz quadrada. Então eu tenho aqui cosseno de x é igual a raiz quadrada de 1. Mas quando eu aplico a raiz quadrada, eu tenho que colocar o mais ou menos na frente, tá? Ai, meu Deus, eu esqueci. Se você olhar nos meus videozinhos anteriores, todos os vídeos que tem aí, geometria espacial, função quadrática, toda vez que eu aplico a raiz quadrada, eu coloco mais ou menos, mesmo no contexto de comprimento de lado, medida de lado, que a gente sabe que é positivo. Por quê? Para criar um padrão. Porque se eu crio o padrão, eu me acostumo a fazer e aí eu não vou esquecer quando eu vou precisar, tá? Porque o cosseno de x igual a mais ou menos raiz de 1, se você não coloca mais ou menos nunca, quando precisar você não vai lembrar, né? Eu coloquei quando não tinha necessidade, para não esquecer, porque quando eu precisar, eu vou lembrar. Cosseno de x é igual a mais ou menos a raiz de 1, ou seja, cosseno de x é igual a mais ou menos 1. Cosseno de x igual a 1, cosseno de x igual a menos 1. Esse mais ou menos 1 é mais ou menos 0,99, 0,98 é mais ou menos 1, arredonda. Não é isso. Cosseno de x igual a 1, cosseno de x igual a menos 1. São valores no eixo, tá? Então, o x, nesse caso, vão ser ângulos quadrantais. Quais são os ângulos que dão 1? Cosseno azulzinho, horizontal, está dando 1 bem aqui no 0 e no 360. Né? 0 e no 360. Tá? E aqui, no caso, menos 1, está do lado de cá, que é o 180. Tá? Esses valores dão 1 e menos 1. Isso eu estou pensando dentro da primeira volta. Agora eu tenho de menos 360 até 360. Aqui já tem o até 360, ó, 0, 180, 360. Né? Agora só falta eu dar conta do menos da parte negativa, que é só eu tirar 360. Quando eu tiro 360 do 0, dá menos 360. Show. Se eu tirar 360 do 360, dá 0, que já está repetido. Né? Já está repetido aqui. E o 180, se eu tirar 360, eu estou tirando e esqueci de escrever o que eu estou tirando. Se eu tirar 360, vai dar menos 180. Beleza? Então, quais são os valores que eu tenho aqui? Para ficar organizadinho, ó, eu posso fazer assim, ó, em ordem, né? Menos 360. Veja, o intervalo é aqui, ó, fechado. Beleza? É um intervalo fechado. Então, eu incluo esse valor limite aqui, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Eu poderia ter escrito intervalo aberto. E aí, como é que fica? Se tivesse dado aberto no menos 360, o menos 360 está ali na extremidade, mas não está incluído no conjunto. Mas no fechado está incluído. Então, menos 360, menos 180, né? 180, falta mais alguém? 360. Beleza? Isso aqui é em grau, mas a resposta mesmo é essa daqui. Isso aqui foi só para me ajudar, tá? Isso aqui foi só para me ajudar. A resposta é essa aqui. O valendo é esse aqui. Valendo é o de baixo. Em escrita com π, com múltiplos de π. Bom, 2π é 360, menos 360, menos 2π. 180 é o π, então menos π. Não é para botar o radiano. Mas no radiano, o radiano é o ângulozinho, né? Medida em radiano é medida de ângulo, que é a mesma escrita da medida de comprimento. Então, menos 2π de comprimento, menos π de comprimento, unidade de comprimento. Se eu desenho o ciclo trigonométrico no chão, o raio é unitário, mas se eu desenhar no chão, vou ter que botar a unidade de medida, botar 1 metro. Aí, menos 2π, metros. Menos π, metros, se fosse o caso.
Mas no ciclo trigonométrico, em geral, o teórico não é adimensional, é unidade de comprimento, você não precisa explicar qual é. 180 é o π, 360, 2π. Então aqui fechou, essa é a resposta valendo. Se fosse uma questão de múltipla escolha, estaria expresso em π, não em grau. Por último, eu tenho aqui uma equação com seno, tá? E aí, o que acontece? Eu tenho seno ao quadrado de x menos seno de x. A equação está do jeito? Não está do jeito. Longe de estar do jeito. É seno de x igual a k. Aqui eu tenho dois valores de seno. Ih, caramba, como é que vai ser isso? Caramba, meu Deus, eu vou igualar como? Está igual a zero. Eu vou fazer aqui uma mudança de variável. Antes da mudança, 0 a 2π, 0 a 360 é um conjunto universo padrão, né? Aí eu vou fazer a mudança de variável. Eu vou dizer que o seno de x é igual a y. Pode botar qualquer letra, bota a letra do crush. Seno de x igual a y. Tem crush com y não. Então eu tenho aqui, ó, y ao quadrado menos y igual a 0. Você pode resolver isso. Equação de segundo grau. Você pode usar a fórmula de Bhaskara ou você pode usar fatoração. Vamos na fatoração, já que é uma equação incompleta. Eu vou aqui, ó, y em evidência, aí eu fico com y menos 1 igual a 0. Ou seja, y é igual a 0 ou y menos 1 é igual a 0, dando y igual a 1. Seno de x igual a 0 e o seno de x igual a 1. Agora sim eu posso dizer que são valores quadrantais. Que ângulo é esse que o seno vai dar 0? Seno está na vertical, o 0 está aqui. Quais são os ângulos que estão na altura do 0? É aqui o 0, tá? E é o 180 e volta para o 360. Professor, no vídeo no anterior aqui, quem estava ali era o cosseno e dava 1. Mas é isso, o seno de x igual a 0 é com x igual a 0. Um ângulo seno de 0 é 0. E o cosseno de 0 é 1. Os valores mudam, cuidado. Por isso que é muito importante prestar atenção se eu estou fazendo seno ou cosseno. Então, aqui, ó, seno de x igual a 0, eu vou ter 0, eu vou ter 180 e eu vou ter 360. E pronto, porque aqui é até 360 mesmo, de 0 a 360 está aqui. E por outro lado, seno de x igual a 1, eu vou ter aqui onde? Lá no alto, 90 graus, tá? Então eu tenho aqui 90 graus. Tem mais algum? Não, né? Porque valores positivos, né, estão aqui para cima, né? Segundo e primeiro e segundo quadrante, né? Na parte de baixo aqui o 270 já está lá embaixo, é negativo, então esquece. Então, solução, vamos lá. Como são ângulos quadrantais, é mais fácil, né? 0 é 0, não tem mistério. Agora, e não é para botar grauzinho não, nem radiano. 180 é o π, mas antes tem o 90. 180 é π, né? 180 graus é π. 90 é metade, então é metade do π. π sobre 2, tá? 180 que é π e 360 que é 2π. E aí fechou. E com isso fechamos mais uma listinha. Estudem, caprichem. Equações trigonométricas não não são equações simples, né? Você tem um capricho, você tem um roteirinho a se fazer. Siga esse roteiro, treine, se acostume e qualquer dúvida é só mandar uma mensagem e aí quem sabe até eu gravo uma aulinha com a sua dúvida específica, né? Compartilhe, curta, faça todo aquele jogo que a gente tem que fazer, né, no YouTube. E é isso, galera. Um grande abraço a todos. Prof. Aimoré se despede aqui. Tchau, valeu!